Oi gente, tudo bom? Bom dia novamente. Agora estamos aqui para um segundo vídeo, para a gente falar um pouco sobre poder constituinte difuso. Eu optei por falar do poder constituinte originário e depois do poder constituinte difuso, porque houve também um texto a respeito de mutação constitucional e a gente vai esclarecer alguns dados, alguns detalhes sobre esse texto ou sobre os comentários que eu acho que é possível fazer para esclarecer um pouco mais para vocês a respeito disso. Depois, num terceiro vídeo, nós falaremos sobre poder constituinte derivado, que é uma abordagem um pouco mais longa. Pretendo fazer vídeos separados para ficar mais fácil e mais prazeroso para vocês. Espero que fique, Bom, então vamos lá. Nós já sabemos que são pelo menos 4 espécies de poder constituinte, do ponto de vista da doutrina clássica, da nossa doutrina que nós estamos adotando, independentemente de qual a fonte, os livros, vocês já sabem. Nós temos o poder originário, cujo comentário foi feito no vídeo passado, poder constituinte derivado, que é muito importante nós estudarmos, poder constituinte difuso e poder constituinte transnacional ou supranacional. Poder constituinte difuso é uma construção de um autor francês chamado Georges Bourdieu. Segundo esse autor, a Constituição não necessariamente se altera no seu texto, apenas para que haja uma adequação dessa Constituição ao que acontece na sociedade ao longo da convivência de um determinado país. Se fosse assim, de acordo com o momento atual, onde se tem uma difusão e uma rapidez de informação muito grande, talvez mudanças de postura e de pensamento de uma certa forma rápidas, fosse necessária a alteração de texto constitucional com muita frequência, até mais frequência do que a gente experimenta na realidade brasileira. Então, segundo esse autor, existiria um poder que permaneceria latente na sociedade, aí de certa forma até a semelhança do poder constituinte originário, que permanece latente e se manifesta em momentos de viragem histórica, e nesse caso do poder difuso permanece latente, mas se manifesta de uma maneira menos perceptível, pelo menos de uma maneira menos abrupta, vamos dizer assim. O poder difuso, então, seria aquele que permite aos estados, à sociedade como um todo, não alterar o texto da Constituição, mas alterar o sentido da Constituição ao longo do tempo. Então, esse seria uma ideia do que é o poder constituinte difuso. Lembrando que o resultado do trabalho do poder constituinte difuso pode ser, como eu disse, alterações na interpretação da Constituição. Então, podemos afirmar que esse tipo de poder também é titularizado pelo povo, a sociedade como um todo é que vai permitir a manifestação desse poder, embora não seja exercido diretamente pelo povo. Lembra que eu falei do poder constituinte originário? Titularizado pelo povo, mas exercido pela Assembleia Nacional Constituinte em modelos democráticos? Aqui, o poder difuso é titularizado pelo povo, mas é exercido através de sistemas nos quais se permite mudança da interpretação da Constituição. Geralmente, esses sistemas, já fiz até uma pergunta a respeito desse tema, envolvem processos judiciais, E nesse sentido, eu chamo a atenção de vocês para o controle de constitucionalidade. O que é o controle de constitucionalidade? É um tipo de exercício de jurisdição. Então, já ficamos sabendo que é um poder, uma modalidade de manifestação do poder judiciário, através do qual o poder judiciário promove a análise da compatibilidade de normas legais com o texto constitucional. Evidentemente que ao exercer essa análise de compatibilidade, as normas elas são também comparadas com o texto. Se dá uma determinada interpretação ao texto constitucional, num determinado momento, pode-se considerar como constitucional uma norma. Vamos imaginar que no futuro exista ou surja uma norma dizendo algo diferente daquela primeira que você já examinou. E é chamado, então, o Poder Judiciário a interpretar, a analisar se esse novo texto legal é compatível com a Constituição. É possível que, nesse novo momento, a distância temporal não é possível precisar, pode ser alguns anos, normalmente é mais tempo do que alguns meses, o chamamento do Poder Judiciário a interpretar a Constituição preferencialmente ocorre com um certo grau de maturidade. Isso demanda um certo tempo para que haja mudança no contexto social
que suscite a mudança da interpretação da Constituição, obviamente. Mas através dessa sistemática é possível que o órgão competente para determinar ou dar a última palavra em termos, né, do que de fato diz a Constituição, e no nosso caso é o Supremo Tribunal Federal, ele venha a mudar a sua interpretação. Não é raro que isso aconteça, isso não acontece só no Brasil, evidentemente. Diz que o autor que criou essa ideia ele é francês, mas isso acontece em modelos onde as constituições perduram até mais tempo do que a Constituição brasileira, né? Por exemplo, no modelo americano, essa lógica de que é necessário mudar o sentido do texto constitucional e não mudar o próprio texto, ela é muito tranquila, utilizada ao longo da história americana, né? Se não fosse assim, uma Constituição que tem aproximadamente 300 anos não estaria vigorando com o mesmo texto há tanto tempo, né? Então veja, não é simples alterar o texto de uma Constituição. Tem estados, países, cujo processo de alteração ainda é mais difícil, mais rigoroso do que o modelo brasileiro. Mas é possível, eventualmente, alterar o sentido. Tá? Eu gosto de citar como exemplo dessa ideia, né, que nós chamamos de mutação constitucional, né, a mudança do pensamento sobre o que significa o texto da Constituição, sem a mudança efetiva do próprio texto. Mutação é esse o nome, né, que se dá para essa lógica. Aconteceu no Brasil em alguns momentos. O exemplo que eu acho interessante é exatamente a questão da união homoafetiva, né? Se você for olhar o que consta no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, você vai verificar que a união estável, ou a conversão da união estável em casamento, pensando aí por essa lógica, só seria possível se fizesse uma interpretação apenas literal entre homem e mulher. Então a união homoafetiva não estaria albergada, amparada, né, ou protegida pelo aquele direito de facilitação entre a transformação de uma união estável em casamento. A interpretação constitucional que se dá hoje sobre aquele artigo, considerando o contexto social atual, é de que a expressão homem e mulher ela estava adequada a um outro momento histórico. Hoje não há motivos pelos quais o Estado possa impedir alguém de manifestar sua felicidade ao unir-se com pessoa do mesmo sexo, formando uma família. Então, há, evidentemente, uma evolução de pensamento, primeiro com base no comportamento da sociedade, depois, é claro, na lógica do que o cenário jurídico protege ou vê necessidade de proteger. Então, a mudança, né, de pensamento sobre um determinado texto constitucional que não foi alterado, nós chamamos de mutação constitucional. E isso, no meu entender, um dos frutos, né, do chamado poder constituinte difuso, tá certo? Eu queria aproveitar para sugerir um texto, né, que eu vou possibilitar para vocês, que é da lavra do ministro do Supremo Tribunal Federal, da lavra do ministro Barroso. Eu sempre me foge o nome, não do ministro, obviamente, que é uma pessoa de grande renome jurídico, mas quando eu vou falar do poder difuso, às vezes eu tenho dificuldade, acabo lembrando. Mas agora eu lembrei, né, do ministro Barroso. É um texto que ele tem no seu livro e que trata bastante sobre a ideia de poder constituinte difuso, tá certo? Então eu devo divulgar isso. Eu estou gravando esse vídeo na quarta, dia 1º de abril, né? Devo divulgar esse vídeo, esse livro, né, esse texto do ministro Barroso agora na parte da tarde. Acompanhe lá no portal. Quem estiver capturando agora o vídeo de imediato já pode acompanhar. Então, sobre o poder difuso, nós temos isso a falar, né? Lembra? Titularidade do povo, exercício através do processo de jurisdição constitucional. Aí pode ser através de uma ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental. São todas espécies de ações, né, de procedimentos que se tem no sistema jurídico brasileiro para exercer um controle concentrado de constitucionalidade. Eventualmente também pode aflorar, né, a manifestação do poder difuso através do recurso extraordinário, que é o recurso que o Supremo Tribunal Federal
conhece, né, e que normalmente é o que dá vazão à interpretação da Constituição. Tem várias técnicas de interpretação da Constituição que devem ser faladas no contexto do estudo da hermenêutica constitucional, mas são esses aí os procedimentos, os meios através do qual, ou melhor, através dos quais se pode exercer o poder difuso, tá? Só através das ações constitucionais ou do recurso ordinário, para responder uma das perguntas que eu fiz, pelo menos no meu entender. Esses são os instrumentos através dos quais o poder constituinte difuso se apresenta dentro do modelo constitucional. Algumas estratégias, né, de participação da sociedade dentro desses procedimentos judiciais aí, que são a participação da sociedade através do Instituto do Amicus Curiae, através também das chamadas audiências públicas, né, onde experts, a sociedade como um todo é convocada a manifestar no processo de jurisdição constitucional. Tá? De novo, esse poder difuso não é caracterizado de maneira idêntica, né, ou semelhante a que acontece com o poder originário, mas poderíamos dizer que há uma semelhança entre eles, que é o fato de serem manifestações que estão latentes, né, ou um poder que está latente na sociedade, que se exerce em determinados momentos. Primeiro, o originário em momento de viragem histórica, como eu já disse. O segundo, em momentos de descompasso entre a vida da sociedade, né, o que a sociedade tem experimentado já com alguma frequência, e aquilo que está no texto constitucional, né? Então, a adequação entre o que é a vida em sociedade, né, o contexto da sociedade de uma determinada nação e o texto pode se dar através da mudança do texto, e isso aí é tema para se tratar quando a gente estuda o poder constituinte derivado reformador, ou através da mutação constitucional, que permite essa mudança de sentido, essa alteração de sentido, sem alteração de texto. Tá ok? Fico por aqui. Mais uma vez, abraço para vocês, muita saúde, né? Que vocês estejam tranquilos aí em casa, né? Com reduzido contato social, que preserve a saúde suas, né? De vocês todos e dos seus familiares. Um abraço a todos. Até a próxima.